Seja muito bem-vindo ao nosso encontro para você que quer se tornar um analista master e faturar acima de R$ 10.000 por mês trabalhando de casa com total segurança e dominar as licitações como um verdadeiro profissional reconhecido. Nesse aulão, a gente vai tratar de um tema muito solicitado, que é o tema de como analisar editais e não cometer erros em licitações. Se você não me conhece, eu sou a professora Flávia Viana, trabalho desde 1999 com licitações, sou analista master de licitações, tenho 8 livros escritos, centenas de artigos publicados, mas aqui a gente vai trazer para você esse conhecimento. É um tema muito pedido que eu vou trazer em primeira mão, então fica até o final que essa live ela tá imperdível para você aprender como analisar estrategicamente o edital, quais são os pontos que você vai ali tomar um cuidado na sua primeira leitura e o que você tem que saber para não cometer erros nos editais que você vai começar a analisar ou já analisa, perfeito? Antes então da gente ir para a aula, eu quero pedir para você, ó, curte aqui esse vídeo, curte aqui se você gosta de temas como esse, para eu trazer mais abordagens como essa aqui para você. Então curte para eu saber, quanto maior for o número de curtidas, mais conteúdo desse tipo eu vou trazer aqui para você. E também não esquece de se cadastrar aqui, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É muito importante que você seja inscrito e que você ative todas as notificações. Para quê? Para que assim que eu coloque aqui um material em primeira mão, ou sempre que eu tiver ao vivo, você receba a notificação com exclusividade, combinado? Perfeito, então. Bom, pessoal, vamos lá. Como analisar editais e não cometer erros em licitações? Uma pergunta que todo mundo me faz, né? Flávia, como é que eu faço para otimizar a análise do edital, né? Como é que eu faço para fazer uma otimização antes de eu ir lá, ter que ler o edital todo? Então, eu criei uma técnica onde a gente vai otimizar a leitura do edital em 3 passos. Primeiro, antes de você partir para a leitura de todo o edital, é importante você aplicar essa otimização, porque isso vai fazer você ganhar tempo. Isso também vai te trazer velocidade. Afinal, não há o menor sentido de nós lermos o edital todo para depois chegar no fim e aí decidir que não vai participar daquela licitação. Então, eu vou te trazer como eu faço, como eu oriento que os meus alunos façam e como eu oriento também você a fazer. Assim, você consegue otimizar o seu tempo e, claro, ter muito mais produtividade no seu dia a dia de trabalho como um analista master de licitação, porque para o analista master de licitação, tempo é dinheiro. Obviamente, porque utilizando o tempo do jeito certo, com o conhecimento certo, você faz dinheiro a cada minuto, tá? Então, por isso que o tempo do analista master ele é tão importante. Por que eu devo atenção especial na etapa de leitura dos editais? E por mais óbvio que pareça ser, nem sempre é tão óbvio assim, porque eu vejo, principalmente na internet, muitas rêmoras, né? Muitas pessoas que estão por aí trabalhando com licitações na cara e na coragem. Tem gente que está há 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos trabalhando com resultados ruins por não aplicar o conhecimento certo, não aplicar técnicas que funcionam. São aquelas pessoas que dependem da sorte para ganhar. Tá fazendo tudo ali, ó, no tapa, tudo de qualquer jeito, tudo na empolgação, tudo com a cara e com a coragem, não consegue nem ver direito o que está fazendo. E o que eu mais identifico dessas rêmoras, dessas pessoas que não conseguem ter resultados, né? Não conseguem performar na área de licitações, é porque eles não sabem interpretar os editais, eles interpretam mal, né, de uma forma errada, a má interpretação dos editais. Essa é a grande responsável por licitantes, analistas, empresários perderem todos os dias licitações, tá? Eles não conseguem entender a documentação, eles não entendem o teor do edital, né? O que está escrito, o que significa isso daqui, o que essa cláusula quer dizer. Eles acabam se confundindo, erram, aí eles são desclassificados, são inabilitados por erros e também por falta de atenção. E muitas vezes pensam que não há necessidade de ler o edital porque acham que é perda de tempo impugnar o edital. E essa daqui é um dos piores erros que eu vejo as rêmoras. Não tem uma rêmora que não comete esse erro, tá? A rêmora é praxe. Rêmora não impugna edital, nunca impugna um edital na vida, porque não consegue identificar erro.
não sabe nem o que é um ponto cego, não sabe nem onde está o equívoco ali, lê ali, interpreta errado, essa daqui eu não consigo, vou para a próxima, e vai perdendo licitações, boas licitações, vai perdendo boas oportunidades, né? Porque a impugnação, quando a gente encontra ali algum equívoco no edital, é muito simples com o conhecimento do GPS, você entrar com essa peça no órgão público, é o analista master que faz isso, aquele edital, ele é corrigido, né? E aí a gente consegue participar e muitas vezes ganhar aquela oportunidade, tá? Então, muitas vezes a gente deixa de participar por falta de conhecimento, tá? Vou dar um exemplo aqui, você vai entender muito bem. Imagina você quando era mais jovem lá, né? Ou você que tá aí na faixa dos seus 20 e poucos anos, você era solteiro, chegava lá na balada e de repente você via aquela menina que, nossa, meu Deus, que menina bonita, como eu achei essa moça bonita. Só que você nem chega para conversar com medo de tomar uma bota, né? Com medo de tomar um fora. Quando na verdade, talvez se você fosse lá com a conversa certa, né? Soubesse ali trazer uma conversa ali muito bem estruturada, você possivelmente conseguiria ali pegar o telefone e aquilo depois viraria um café e viraria um jantar, e aí poderia virar até mesmo um namoro, um casamento, mas quando a gente está diante de um ponto cego, que é, não vou nem falar com ela que ela não vai dar bola para mim. Pronto, você perde uma oportunidade que poderia ser a oportunidade da sua vida, o amor da sua vida. E com a licitação é a mesma coisa, tá? Então é muito importante que você saiba como analisar, como ler o edital, para que você não perca oportunidades por besteira. Então, são 3 etapas para fazer uma análise do edital, otimizando o tempo, tá? Aqui a aula, ela visa trazer o que vocês me pediram, como que eu faço para otimizar o meu tempo na leitura dos editais, qual é a técnica que funciona. Primeiro passo, vamos lá, passo 1. A primeira análise que você vai fazer é do objeto. Gente, vamos lá, presta atenção. Todo edital, e olha, todo termo também de contratação direta, todo, tá? Seja uma contratação direta, seja um edital de uma licitação, de qualquer modalidade, pregão, concorrência, diálogo competitivo, não importa, né? Na verdade, pregão e concorrência, né? Porque o diálogo competitivo, o termo de referência, ele é construído durante a licitação. Então, estou diante de um pregão ou de uma concorrência, tá? Pregão, concorrência ali e tal, vou participar, peguei o edital. O edital geralmente ele é um caderninho ali, um manual extenso. Sabe que nem quando você compra uma TV? Não vem o manual da televisão, a gente nunca lê aquilo lá, né? Só quando acontece alguma porcaria, eu lembro que o manual da minha cafeteira chegou um dia que a cafeteira não fazia mais café. Aí eu fui ler o manual, e aí eu descobri que tinha uma agulha, como se fosse uma agulha que era colocada atrás da cafeteira, que você tinha que usar ela para desentupir. Eu nunca tinha desentupido, porque eu não tinha lido o manual, quase joguei a cafeteira fora, quase né, perdi aquele item por não ter lido o manual, né? Então, aqui você vai ler o manual. Porém, antes de você ler o manual inteiro, né? Que nem aquela vez lá, opa, se eu soubesse, eu iria ali direto para aquele item lá, direto para como é que eu faço? A minha cafeteira entupiu. E aí tem lá, a cafeteira não está acendendo a luz, a cafeteira não está saindo água. Eu fui direto no índice para aquele item e encontrei, né? Como solucionar ali o problema. Então, você vai pegar o manual, que é o edital, ou o aviso de contratação direta, e você vai direto para a parte do objeto, ou seja, da parte do produto que o governo vai comprar, do serviço que o governo vai contratar, ou da obra que o governo vai contratar. Lá na parte do objeto, geralmente você vai encontrar ele como anexo do edital lá no termo de referência ou projeto básico. O que é o termo de referência ou projeto básico, Flávia? É o anexo do edital que traz a descrição do o que o governo quer comprar, o que o governo quer comprar, quanto que ele vai pagar, como que deve ser entregue, qual é o prazo para entrega, se é um serviço, como que vai ser feito o fornecimento de serviço, como que vai se dar o pagamento, por exemplo, geralmente mensal, todo mês eu executo aquela parcela, recebo por aquela parcela, mês que vem a mesma coisa, obra também, tem um cronograma da obra, a gente vai fazendo etapas da obra e vai recebendo, né, por essas etapas ali, uma vez por mês, de acordo com o edital. O edital sempre vai trazer tudo isso. O que o governo vai comprar, quanto ele vai pagar, como que se dá a execução. Então, primeira coisa que você vai pegar no edital para ler é a parte do objeto. Sabe por quê? Porque se a sua empresa
ou se a empresa do seu cliente, né? A sua empresa, no caso de você ser analista master empresário, ou a empresa do seu cliente, no caso de você ser o analista master consultor, que tem ali a sua carteira de clientes e que você os representa na licitação. Se a sua empresa ou a empresa do seu cliente não consegue executar o objeto ali do jeito que está descrito, você não vai poder participar dessa licitação. Aqui não tem conversa. Aqui não tem conversa. Ah, ele está pedindo aqui uma licitação para treinamento de normas de direito financeiro. Eu não vou ministrar esse treinamento. Eu não vou. Então, eu não vou nem ler essa oportunidade. Ah, recebi lá um aviso de contratação direta de uma prefeitura querendo me contratar para dar um curso. Eu vou lá ver qual que é o curso. É curso de inglês. Eu não sei nem falar inglês. Eu não vou dar essa aula. Eu não posso dar essa aula. Então, eu não vou nem perder tempo vendo aquela oportunidade, é que eu nem inglês não sei falar, quanto mais eu vou dar aula de inglês. Não. Então, o primeiro passo é analisar o objeto, tá? Se você é um empresário, você vai saber se você consegue concluir aquele objeto ou não. Se você é um analista que representa empresas, você, nas reuniões que você faz pelo Zoom mesmo, pelo Google Meet, ou, pelo Facebook, né, pelo WhatsApp, você vai lá, faz uma chamada ali com o seu cliente, manda um áudio para ele, manda ali, vai pegar o termo de referência, ó, isso aqui, ó. Vê se você consegue executar isso daí, se te interessa participar dessa oportunidade. Aí ele vai ver o que o governo está comprando ou contratando, ele vai ver qual que é o prazo de entrega. Ele fala, beleza, isso aqui, ó, tá certinho, isso aqui eu consigo, né? Ou na sua empresa, tá bom, consigo executar, tá tranquilo, é isso daí. Pronto, passei pelo passo 1. Gente, isso aqui parece óbvio, mas não é. Parece óbvio, mas não é. O que eu vejo muitas vezes das pessoas simplesmente pulam essa etapa, e aí tem dois problemas pular essa etapa. Chega na hora da licitação, e na hora da licitação, às vezes, na hora de entregar o produto, vê que não consegue. Aí, meu amigo, não tem o que fazer. Aí vai pagar o preço pelo despreparo, né? Inclusive a empresa paga o preço alto, tá? O empresário pelo despreparo. O empresário, né? Então, é importante que essa etapa ela seja feita. Então, se você é o analista com a sua empresa, você que vai fazer essa análise, e se você tem os seus clientes, por exemplo, eu tenho muitos clientes da parte de TI, tecnologia de informação. Então, eu sempre mando para ele a oportunidade, ó, dá uma olhadinha aqui, esse software eu consigo confeccionar. Sim, esse software eu consigo confeccionar. Vamos embora então, vamos para cima, vamos participar. Então, você vai fazer essa análise, ele deu ok, a gente vai participar da licitação, tá? E aí tem que passou essa etapa, viu que o objeto tá bom, tá? Por quê? Porque senão você vai ler o edital inteiro. Imagina você lendo o edital inteiro, aí você chega na parte do objeto e fala, ah, não, esse produto eu não tenho. Ai, meu Deus do céu, esse serviço não dá para eu fazer desse jeito aqui, não consigo fazer desse jeito, não consigo, né? E às vezes você acha que é besteira, não é. Uma vez eu peguei uma oportunidade que a mesa, ela tinha que ter a lateral arredondada. E aí eu lembro que eu estava conversando com um conhecido meu que ele é marceneiro, e ele falou que ele não consegue fazer, né? Então, parece que é besteira, mas não é. Então tem que verificar isso. Por quê? Para você não perder tempo. Senão você vai ler o edital todo, aí quando chegar lá na parte do objeto, você vai ver que você não consegue, ou a empresa não consegue executar daquela forma, perfeito? O objeto está ok. Meu cliente falou que faz o objeto, a minha empresa faz o objeto desse jeito, tá, então vamos para o passo 2. E aí o passo 2, você vai direto para a parte de documentos. Direto para a parte de documentos. Existe uma parte do edital, ou mesmo do aviso de contratação direta, que vai trazer os documentos de habilitação. São documentos da empresa. Então, vamos supor que eu estou aqui representando a empresa CPO Informática. É a documentação da CPO Informática. Tá? Então, a primeira vez que você vai participar, você que vai montar essa documentação. Depois que você montou, você já sabe se seu cliente tem, se seu cliente não tem, o que ele tem, o que ele não tem, o que falta. E aí você vai ver, opa, essa documentação do meu cliente aí é você que vai ver. Precisou de alguma coisa, tem que atualizar ali um contrato social, aí você vai pedir para ele ou para o contador dele, ele vai te mandar, mas as certidões são você que vai coletar, a documentação é você que vai montar. Então, isso é uma tarefa do analista master de licitação. Dentro da formação em analista master de licitação, para você ter uma ideia, a etapa número 3, ela é a prática do analista de licitação.
mão na massa, campo de batalha. Então a gente passa por documento. Ah, essa certidão você pega nesse site, essa outra você pega no outro site. Ah, que documento é esse? Ah, esse documento é esse aqui. Esse outro aqui tem um checklist da documentação certinha ali para você conferir. Checklist da documentação, para você bater todos os passos, tudo atualizado com a nova lei de licitações. Então você tem a prática para oferecer para o seu cliente, porque ele não vai saber. Não adianta você mandar o edital para ele e falar, ô, junta aí a documentação para mim. Ele não vai saber, ele vai fazer errado. Então é você que vai montando. É claro que, por exemplo, contrato social é um documento que não está na internet. Aí ele vai te mandar, você vai falar, manda aí o contrato social, ele vai te mandar, e você vai fazer a montagem, juntar com todos os documentos, criar uma pastinha no seu computador, deixar a documentação desse cliente aí no computador, tudo bonitinho, para que quando você for participar da licitação já está tudo ali armazenado, tudo certinho, tá? Então, no momento de avaliar a documentação, você verifica se a empresa possui esses documentos, tá? Mas tem um ponto aqui que aqui a maioria erra. Aqui a Rêmora morre, a Rêmora morre aqui. Porque a Rêmora não consegue verificar se existe naquele edital documentos irregulares, documentos que eu chamo de documentos proibidos, que não poderiam ser exigidos, né? Só um exemplo besta aqui, mas comum. Por exemplo, a certidão municipal imobiliária. Por exemplo, eu vou participar de uma licitação e eles pedem a certidão municipal imobiliária desse imóvel aqui. Isso aqui não interessa para fins de licitação. Não pode ser exigida a certidão municipal imobiliária. Pode ser exigida a mobiliária da empresa, mas a municipal, relativa à contribuição que a gente paga aqui para a prefeitura, no local que eu estou sediado, né, em função dos serviços aqui que eu presto. Porém, não a do imóvel. Mesmo porque o imóvel nem precisa ser meu. Eu nem preciso ter um imóvel no nome da empresa, tá? Esse aqui não tá nem no nome da empresa, esse aqui tá no meu nome, por exemplo. Então, não tem, é ilegal. E olha, muitos editais vêm com essa solicitação, por incrível que pareça, é ilegal. E aí o despreparado, olha o que o despreparado faz, ele olha aquilo lá e fala, puxa vida, certidão imobiliária, ai meu Deus do céu, eu não tenho, então eu não vou poder participar, abandona a licitação. Ou pior, ele nem lê, nem verifica, nem entende, porque não sabe a diferença de imobiliária para imobiliária, não sabe a diferença, não sabe o que é uma coisa, não sabe o que é outra. Aí o que ele faz? Ele aparece na licitação sem o documento, ele é inabilitado, é eliminado da licitação irregularmente, porque ele não poderia ter sido eliminado por um documento que o edital sequer pode exigir. Então, quando a gente encontra esse documento que não pode ser exigido, a gente tem que preparar uma impugnação para aquele edital. Não é perder a oportunidade, é educar o órgão público que aquilo não pode ser exigido, ele tem que retirar e que eu vou participar. Perfeito? Ótimo, então. Se o objeto está ok, você consegue executar, documentação está ok. E aí, pessoal, falar ok é tanto você possuir os documentos, quanto você já grifar ali o que não pode ser exigido, os documentos irregulares, para já preparar a impugnação, tá? E aí você vai para o passo 3, aí sim a gente vem lendo todo o edital. Então, você pensou que eu ia passar a mão na sua cabeça. Gente, tubarão que é tubarão sabe que às vezes tem uma exigência do objeto que não está no termo de referência, está ali no meio do edital perdido. Às vezes tem uma coisinha ali, um detalhezinho ali, né, que tá perdido ali nas entrelinhas. Então, precisa ler o edital. Só que veja que a técnica para otimizar o seu tempo, eu joguei para o passo 3. Porque se você for conversar com as pessoas por aí, eles já chegam para você e falam, lê o edital. Aí você perde lá 5 horas lendo o edital, de uma oportunidade que quando chega lá no anexo, você vê que você não vai participar, porque a empresa do seu cliente não tem aquele produto. Porque a empresa do seu cliente não presta aquele serviço. Porque a empresa do seu cliente ainda não está com o balanço pronto e esse edital está pedindo balanço. Não são todos que pedem, mas esse edital está pedindo. E aí? Você acabou de jogar o que você tem de mais precioso, a segunda moeda mais preciosa que você tem, que é seu tempo. Você acabou de despejar ali pelo ralo. Mas a gente não pode ir também para a licitação sem a leitura do edital, porque isso causa muitos problemas, tá? E nesse passo 3, aí agora já é certeza que eu vou participar da licitação, então eu não estou perdendo tempo.
Eu estou investindo aqui nessa oportunidade, investindo no meu conhecimento, porque lembra que eu falei? O problema de perder tempo com licitação é participar despreparado, porque quando você não tem conhecimento, quando você é um aventureiro, quando você é um amador, meu amigo, todo dia você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo lendo o edital, você está perdendo tempo não lendo o edital e participando de licitações que você nunca vai ganhar. Porque você vai cometer erro fatal, porque licitação se ganha no detalhe. E você não enxerga o detalhe, você não enxerga o ponto cego, você não sabe analisar o seu concorrente, você não sabe avaliar se houve um erro naquele edital, você não sabe avaliar se houve um erro no momento que julgaram a sua proposta, que julgaram a sua documentação, ou que julgaram a documentação e a proposta dos seus concorrentes. Você não consegue identificar. Isso sim é perder tempo. É perder tempo montando um monte de documentos, participando de um monte de licitação que você não vai ganhar. Nem vai contar com a sorte para ganhar algumas poucas oportunidades depois de muito tempo. Isso sim é perda de tempo. Aqui não. Aqui eu já passei pelo 1, tá ok? Passei pelo 2, tenho. Então eu vou participar. Eu vou participar dessa oportunidade. Então vamos para cima. Aí não é perda de tempo. Aí você está fazendo o seu planejamento de ação. É o plano de ação para participar daquela oportunidade, tá? É tempo bem investido, porque é uma oportunidade que você vai para cima com conhecimento, vai para cima com o seu conhecimento de analista master e com chances aumentadas de vencer aquela oportunidade, tá? Quais são os principais erros que eu vejo nessa etapa que eu falei de leitura do edital? Os principais erros, pessoal. Primeiro, falta de conhecimento, e aí significa falta de profissionalismo. Porque quem é amador, quem é aventureiro, não trabalha com profissionalismo. Quem é amador, quem é aventureiro, trabalha com falta de profissionalismo. E quando falta profissionalismo, tudo dá errado. Tudo pode dar errado. E aqui eu posso englobar, sim, aqueles experientes que se consideram experientes, mas, na verdade, são aventureiros, são amadores. O principal erro também que eu vejo no momento de analisar um edital é aquele que, por ser aventureiro, né, ele negligencia o conhecimento da rota do comprador. Pessoal, o edital, ele é descrito segundo as regras, né, de licitação. Só que quando o órgão público ele produz um edital, mesmo utilizando uma minuta padronizada, que a gente tem hoje minutas padronizadas, que são editais que já vêm ali com um escopo, né, com um esqueleto ali pronto, e aí a gente vai alterando só ali no caso concreto, né, vai alterando ali o que vai valer para o caso concreto. Porém, esse alterar, né, essa análise que é feita ali pelo órgão comprador, se você não sabe as regras que o comprador deve seguir, se você não sabe o que o órgão público pode exigir, o que o órgão público não pode exigir, esquece. Você não tem conhecimento para fazer análise de um edital. Você está trabalhando como aventureiro. Não importa quanto de experiência, não vem falar experiência. Experiência para mim não significa nada aqui nesse mercado de licitações. E eu estou falando porque eu estou desde 1999 e eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo aqui. Eu vi pessoas que trabalhavam há mais de 30 anos fazendo coisa errada todo dia ali por falta de conhecimento, porque não quis se preparar, não quer pagar o preço de se preparar. Não quer. Perdendo. E acha que está ganhando tempo, na verdade está perdendo tempo. Terceiro principal erro é negligenciar o conhecimento da rota do direito administrativo. Isso, que eu saiba, só tubarão. Só tubarão tá dentro disso aqui. Que isso aqui não tem. Ninguém se preocupa com isso. E por isso que a gente vê tanta coisa errada acontecendo. Tantos licitantes perdendo oportunidade, perdendo, se prejudicando, se queimando no mercado. Porque a grande maioria racha, a grande maioria realmente acha que aprender a cadastrar a proposta lá no portalzinho, que aprender a dar lance, que juntar documento é suficiente. Isso vai fazer você ser um profissional, desculpa o termo, você vai fazer você ser um analista medíocre. Medíocre porque você jamais vai extrair o máximo de resultado.
jamais vai extrair o máximo de resultado que você pode extrair nessa carreira. Você está jogando tempo fora. É a mesma coisa de eu me matricular na academia e falar assim, né? Vou lá, contrato um personal trainer, pego o melhor personal trainer do mundo, caríssimo, pago o olho da cara dele e falo: ó, é o seguinte, eu quero que você me prepara para um campeonato de fisiculturismo que vai acontecer. Agora eu já decidi, vou me tornar fisiculturista. Aí eu vou lá, pego a melhor academia que tem aqui, a melhor, mensalidade alta, pego o melhor personal, vou 2 vezes por dia na academia, me mato de treinar, faço 1 hora de musculação, faço 1 hora de aeróbio. Aí eu chego em casa, como uma montanha de hambúrguer, de pizza, de arroz, salgadinho, pipoca, tudo que eu tenho vontade eu como. O que vai acontecer? Você não compete com o que você come. Posso me matar de treinar na academia. Eu não vou competir com o que eu comi. Não vou nunca conseguir virar fisiculturista, nunca. É a mesma coisa aqui. Quem tá ali só sabendo a rota do analista, tá ali com o melhor personal, na melhor academia, comendo tudo errado. E aí não vai ver o músculo crescer, o músculo não vai crescer nunca. Então, esse aqui é o caminho para a frustração. Porque aqui que eu vejo as pessoas se frustrarem, porque perde muita oportunidade, tem resultados muito abaixo do esperado de um profissional, né? Porque não tem resultado profissional. E aí a pessoa daqui a pouco fala: ah, eu parei de trabalhar com licitação. Ah, o mercado é muito competitivo. Ah, os preços estão muito baixos. Tá muita concorrência. Ah, o governo não paga. Isso daí é tudo carta marcada, já tem quem indica, já tem quem vai ganhar. Rêmora. Falou isso, meu amigo. Nem responde. Está diante de uma rêmora. Se você quiser ajudar ela, obviamente, né? Mas se você não quiser, está diante de uma rêmora. E quais são os sintomas de você negligenciar a rota do comprador, rota do direito administrativo? Você vai participar. Depois de muito tempo, a muito custo e com sorte, talvez você ganhe algumas licitações. Mas você vai sentir dificuldade, você vai sentir limitação, você vai sentir medo. Isso é horrível. Ou pior, excesso de confiança, mas que resulta em prejuízo. É pior ainda. Ah, isso aqui eu sei fazer, já estou fazendo isso aqui há 10 anos. 10 anos errados, sem resultado. Excesso de confiança. E olha, as rêmoras, elas têm excesso de confiança. Ah, tem. Sabe aquela rêmora que fala: vem cá, eu posso te ajudar. A pessoa começou agora a participar de licitação. Ganhou uma ou outra ali, e aí tá dando aula. Ele fala: vem cá que eu vou te ajudar. Excesso de confiança. E aí, quando alguma coisa inesperada acontecer na licitação que você for participar, você não tem nem ideia de como resolver. E essa conduta prejudica não só a sua carreira, não só a sua empresa, as empresas que você vai trabalhar, e também te expõe a riscos totalmente desnecessários. Eu vou dar um exemplo para você, tá? Sabe aquela máxima que falam por aí que o governo não paga? Eu nunca vi um analista, um empresário que fez a coisa certa e não recebeu para o governo. Nunca vi. Se você me trouxer aqui alguém que não recebeu para o governo, pode ser que vai estar cheio de erro nisso aí, cheio de erro. Por quê? Porque por falta de conhecimento, essas pessoas não sabem como funciona o pós-licitação, o que acontece depois que termina uma licitação, não tem ideia nenhuma de como funciona um contrato administrativo, não tem ideia nenhuma de como funciona o processo de pagamento pelo governo, nenhuma. Faz a coisa errada, depois sai afirmando que o governo não paga. Eu vou dar um exemplo, eu trouxe aqui só um quadro aqui, ó, para dar esse exemplo aqui para você, onde eu quero te explicar a diferença. Isso aqui é um conceito de direito administrativo. Quem está dentro da formação em analista master de licitação, gente, escreve aqui, ó. Se você está dentro da formação em analista master de licitação, digita aqui, ó, hashtag tubarão. Se você já assistiu essa aula, que eu explico exatamente a diferença entre direito subjetivo e expectativa de direito, lá na etapa 1 do módulo de direito administrativo, escreve aqui, ó, hashtag tubarão, que eu sei que você está dentro. Olha aí os tubarões chegando. Isso aí, pessoal, vamos lá. Deixa eu te explicar qual que é a diferença e o que acontece muitas vezes, na grande maioria das vezes, tá? Quando eu falo que a gente vai lá e ganha uma licitação, ganha a licitação,
A licitação tem fases, né? E depois que você ganha a licitação, esse processo ele é adjudicado e homologado, mas ainda não terminou. Com a adjudicação e homologação de uma licitação, significa o seguinte: você participou da licitação, você ganhou. Então, eu já tenho certeza de quem ganhou a licitação. Porém, isso ainda é uma expectativa de direito. Por quê? Porque ainda alguma coisa pode acontecer. Vamos supor que uma licitação terminou, e aí eu fiquei sabendo dessa licitação agora, mas eu vejo que tem um erro ali naquela licitação. E eu pego e faço, como analista de licitação, uma denúncia ali, interna ou externa. Vou lá, inclusive tem aula para você aprender a fazer as denúncias, tá? E aí o órgão ou o mesmo Tribunal de Contas vai lá e anula aquela licitação. Pronto, ela foi anulada. Não vai acontecer o contrato, porque teve um erro que não dá. Foi um erro que estava no edital, um erro muito grosseiro, e não dava para levar adiante aquela licitação. E aí que as rêmoras sentem na pele o prejuízo pelo despreparo. Então, eu sempre explico para quem é meu aluno, para quem está dentro da formação, que depois que você ganhou a licitação, tem que esperar, tá? O processo foi homologado, ótimo, mas você tem que esperar o quê? Tem que esperar o órgão convocar para assinar o contrato, ou pelo menos enviar para a empresa que ganhou a licitação a nota de empenho. Qual é o prazo para fazer isso? É o prazo de validade da proposta. Então, o edital trouxe lá, o prazo de validade da proposta é de 60 dias, por exemplo. Vai ser o prazo de 60 dias que ele tem para fazer essa convocação, porque depois disso ninguém mais é obrigado. Caducou a proposta, né? Então, quando a gente ganha a licitação, adjudicou, homologou, o que a Rêmora faz? A Rêmora, e gente, eu cansei de ver. E meus alunos também, eles me relatam todos os dias esses casos. Que eles estão lá prospectando o cliente, aí o cliente fala, poxa, eu já participo de licitação, mas o governo não paga. Aí ele fala, peraí, vamos ver, o que o governo não te pagou? Aí ele manda, então, eu participei aqui, ó, ganhei a licitação, só que aí o órgão pediu para eu ir já fazendo o serviço, eu fui fazendo, não recebi nota de empenho. Ah, filhão, foi você que não soube trabalhar. Não está preparado, olha o prejuízo, olha o custo do despreparo. Mesmo nessas situações, eu já consegui resolver muitas vezes, meus alunos também. Por quê? Somente quando recebe a nota de empenho ou o contrato, né? O contrato ele é feito concomitante à nota de empenho, que às vezes tem contrato, às vezes não tem, mas a nota de empenho, ordem de compra, ordem de serviço sempre vai ter. É ela que dá o chamado direito subjetivo. Quer dizer, agora sim, meu amigo. Agora sim, agora não é mais expectativa de direito. Tô com a nota de empenho na mão, ela foi mandada. Bora lá, pode comprar o produto, pode entregar, pode ir lá, pode prestar o serviço, e aí o governo vai pagar para você, para a empresa, né? Então, a simples falta desse conhecimento faz pessoas saírem afirmando que o governo não paga quando elas cometeram um erro. O servidor errou, mas elas erraram também. Esse é o preço do despreparo. Esse é o preço de querer atuar com a cara e com a coragem. Esse é o preço de querer atuar, um detalhe, uma pecinha de nada. Muitas vezes, quando eu sou muito contratada, né, por inexigibilidade de licitação, e às vezes o órgão público me manda ali um pedido, eu falo, não, me manda a nota de empenho, ou ordem de compra, ordem de serviço. Sem isso, eu não começo a trabalhar. Porque eu sei, eu não sou tonta, eu sei que se eu for lá e dar lá o meu curso, depois eles não têm a nota de empenho, eles não vão conseguir pagar, né? Então, esse é uma questão que, quando o problema se instaura, foi erro não só do servidor, mas erro dessa pessoa também, dessa empresa, ou do analista que não estava preparado e não orientou direito esse cliente. Tudo por quê? Porque tá aí, mão na massa, não entende nada, não foi buscar conhecimento, negligenciou a rota do direito administrativo. Então, quem está na formação sabe disso. Quem está na formação sabe exatamente como é que funciona. E se por acaso tiver algum atraso de pagamento, vamos supor que não seja esse caso, que a nota de empenho chegou, atrasou o pagamento, lá dentro da formação tem aula com técnica e método validado para cobrar o órgão público. 4 passos que funcionam sem precisar de advogado, validado na prática. É que aí as pessoas ficam tentando cobrar do jeito delas e a coisa não funciona e sai reclamando. Eu sempre gosto de falar, o pessoal às vezes fica bravo comigo, mas não é o governo que não paga, é você que não sabe trabalhar.
Infelizmente, essa é a verdade. Mas a gente nem sempre pode falar a verdade, né? Então, não buscar o mínimo do conhecimento da rota de direito administrativo para analista causa situações como essa. E tem obstáculos também para alavancar sua carreira. E eu trouxe aqui os principais obstáculos. Pela minha experiência, quais são os principais obstáculos? O que faz uma pessoa não conseguir alavancar a carreira como analista master de licitação primeiro? Entrar como amador. Esse, sem dúvida, é o erro principal. Porque é 95%, gente, é 95% das pessoas trabalhando como aventureiro, como amador, tá? Vai falando que a escola é a prática, que o campo de batalha é a prática. Isso é se jogar do avião sem paraquedas, né? Se quer se jogar do avião sem paraquedas, fica à vontade. A vida é sua, né? Mas esse é o principal erro que eu verifico, né? Trabalhando desde 1999, é a pessoa entrar como amador na área, é o que mais acontece. O segundo é a preparação a partir de conteúdos sem sequência na internet, lives, vídeos. Olha, uma matéria de licitação, que é uma matéria com conteúdo jurídico por si só, a preparação por vídeos soltos que não fazem sentido fora de um contexto simplesmente não funciona. Simplesmente não funciona. Porque quando você assiste vídeos soltos fora de um contexto e você tenta aplicar aquilo na prática, as chances de você errar na interpretação, elas são gigantescas. E pagar o preço do despreparo. Prejuízo, bloquear a sua progressão na carreira. Eu posso garantir que não tem como você se tornar um profissional realmente capacitado, habilitado, por meio de preparação de vídeos sem sequência, porque para você se tornar um profissional, você tem que estar dentro de um contexto, de um método estruturado, passo a passo, detalhe por detalhe, sequencial, numa sequência que faça sentido para você. É só assim que você consegue adquirir as habilidades que você necessita para você atuar com total segurança e dominar as licitações. E o terceiro obstáculo é a forma das limitações. Eu já vi que eu tenho que me capacitar, vou pegar esse curso aqui, ó. E aí existem dois problemas com os cursos tradicionais que você encontra no mercado. O ensino tradicional das licitações. O primeiro deles são os cursos tradicionais. São aqueles centrados no professor, onde o professor é um mero repassador de informação. Acontece em 99% dos cursos tradicionais, de escolas tradicionais de licitações por aí. A linguagem é jurídica, é difícil de assimilar, é difícil de entender, é distante da realidade, ficam lá debatendo a constitucionalidade ou não, a ilegalidade ou não, e não aplicam o negócio na prática. A realidade não funciona. Quando você tenta aplicar aquilo, você não consegue resultado. Eu sei porque aconteceu comigo lá atrás. São geralmente cursos curtos, 2, 3 dias, com uma carga gigantesca de informação jurídica. E o que acontece é que sem nenhum tipo de metodologia de retenção de estudo, porque poucos professores se importam em aprender não só a preparar uma aula, chegar e dar uma aula. Poucos se importam em entender o funcionamento da metodologia de aprendizagem, porque para isso você precisa estudar o conhecimento humano, você precisa estudar o funcionamento do cérebro humano. Eu me aprofundei muito nesse estudo. E por isso que, diante de muitas técnicas, a técnica que mais gerou retenção de estudo, para mim, para os meus alunos, foi a técnica dos mapas mentais. Então, além da rota traduzida, você vai ver, quem está dentro da formação, que eu trabalho muito com o mapa mental. Porque o mapa mental, ele consegue armazenar as informações dos dois lados do seu cérebro. Isso é comprovado cientificamente. Isso traz velocidade, isso traz também otimização do seu tempo, e retenção daquele conteúdo. Então, para você reter mais tempo, cada vez vai ficando mais intuitivo para você, cada vez mais fácil e com isso cada vez mais resultados. Ou pior, e aí eu posso falar para você que com a era da internet, surgiram aí muitos treinamentos, muitas mentorias, né? Que apenas eles ensinam lá a prática, apenas o mão na massa, apenas o básico.
Ensina você a entrar ali, né, cadastrar proposta, mas não te fornece o mínimo da segurança jurídica necessária. E geralmente são feitos por pessoas que só têm prática, tá? Que começaram a participar de licitações agora, ou há algum tempo, e estão dando aula, mas sem o mínimo da bagagem jurídica, sem método, sem o mínimo necessário para te preparar com segurança, evitando que você cometa erros fatais. E ó, nesse caso aqui, você pode pagar dois preços, tá? O primeiro, quando algum problema inesperado surgir na sua frente e você precisar elaborar peças como impugnações, como recursos, você poderá sentir muitas limitações, poderá perder muitas licitações por falta do conhecimento técnico certo, pagando o preço de atuar despreparado. E o segundo problema é não manter os seus resultados de forma constante. Isso porque se você aprende a como cadastrar a sua proposta, a como participar da disputa, talvez, depois de muito tempo, você até consiga ganhar uma ou outra oportunidade na sorte. Mas e depois? Repete o resultado. Repete de forma constante. Se mantenha constantemente faturando acima de 10 mil por mês. Ainda ter crescimento. Aí você não consegue. Aí você acha que o problema é com você. Você se frustra, você desiste. Quando na verdade a culpa não era sua. Você apenas não teve uma estratégia com um método validado para seguir. Então, cuidado, muito cuidado. Facilidades não existem. Você nunca vai ouvir falar a Flávia Viana falar que se tornar analista master é fácil. Nunca, porque não existe atalho nem fórmula mágica. Aprender a cadastrar proposta, a coletar documento, aprender a dar lances é simples. Mas esse conhecimento raso e superficial jamais vai te levar para o nível de um profissional reconhecido e te manter dentro do patamar constante de faturamento acima de 10 mil por mês. Se você quer uma carreira reconhecida, uma carreira sólida e alcançar progressão e se manter no nível tubarão, o método do analista master, ele já foi validado para isso, baseado nos 3 pilares que formam a base sólida de conhecimento de um verdadeiro analista master: a rota do analista, a rota do comprador e a rota traduzida da lei e do direito administrativo. E olha, ao negligenciar o conhecimento de qualquer um desses 3 pilares, você toma uma decisão que pode colocar a sua carreira a riscos desnecessários e terá que lidar com as consequências disso posteriormente. E aí, eu não vou poder te ajudar, mas se você decidir seguir comigo, eu vou estar aqui para te acompanhar em cada etapa do processo. Dentro do método, eu vou pegar na sua mão para que você domine as licitações com total segurança. E eu repito, tá? Para se tornar um analista master de licitações, eu não estou falando que vai ser fácil, que existe uma fórmula mágica, que da noite para o dia você simplesmente vai se transformar no analista master tubarão. Mas que sim, é possível a qualquer pessoa com o passo a passo certo, dentro do método, iniciar do zero e alavancar a carreira, maximizando os seus resultados, desde que você tenha comprometimento e com o meu acompanhamento e da minha equipe. Ó, pensa comigo. Se você fosse investir em uma carreira do zero mesmo, e você tivesse que arcar com faculdade, com pós-graduação, calcula aí quanto que você pagaria em mensalidades em 4, 5 anos de graduação. Mais o tempo ali de pós, com certeza, você gastaria mais de 100 a 150 mil reais. E ainda assim, demoraria de 5 a 8 anos para você iniciar a sua carreira. E provavelmente demoraria muito tempo para um dia você alcançar o salário acima de 10 mil por mês. E eu falo isso com convicção, porque eu tenho muitos conhecidos que não trabalham com licitações, são médicos, advogados, nutricionistas, biomédico, administrador, contador, e não ganham nem perto
de R$ 10.000 por mês. Então, se você considerar tudo isso, o valor aqui da formação, ele está muito em conta. E é um valor simbólico frente a todos os resultados que você pode alcançar nessa carreira. E claro, além disso, se você divide R$ 2.197 por 365 dias, que é o que a gente tem no ano, isso dá R$ 6 e pouquinho por dia. Fala para mim, o que, que você compra com R$ 6 por dia? Um cafezinho expresso, um suco, um refrigerante. Então, com o investimento de um suco, de um café, de um refrigerante por dia, você garante o seu ingresso, uma profissão de forma segura e que poderá gerar os resultados que você viu por aqui, logo nos seus primeiros trabalhos. E aí você terá tranquilamente o retorno desse investimento, que é um valor, como eu disse, simbólico, frente aos resultados que você vai alcançar. E para você entrar agora com risco zero, você ainda pode fazer as primeiras etapas sem compromisso. Basta você garantir agora aqui, experimentar os primeiros módulos, e se não for para você, você pode simplesmente fazer o uso da garantia incondicional de 15 dias corridos, contados da data da sua compra, que eu vou te reembolsar sem perguntar o seu motivo. Você nem precisa apresentar o seu motivo. O risco foi totalmente assumido por mim, de tanto que eu confio no método. Basta você pedir nos primeiros 15 dias corridos, claro, porque a gente tem regras a contar da compra da sua matrícula. Ou seja, não tem como você sair perdendo. Essa aqui é, sem dúvida, a decisão mais fácil da sua vida. E na vida, existem momentos que você precisa tomar decisões e que você não pode errar, porque um erro, uma decisão errada, o resultado ele pode ser catastrófico. E eu gosto de falar sempre que na vida a gente tem 3 moedas de alto valor da nossa existência. E ela tem uma ordem hierárquica para isso, né? Em terceiro lugar, a moeda de valor que fica em terceiro lugar é o dinheiro. Porque o dinheiro é óbvio que ele traz conforto, ele traz realização, ele traz concretização de sonhos, objetivos. Em segundo lugar, é o tempo. Sim, o tempo tem valor maior, mais alto do que o dinheiro. Porque se você usa o tempo no lugar certo, você consegue fazer dinheiro. Porém, se você pegar dinheiro e tentar comprar mais tempo, você não consegue. Então, onde você coloca a sua energia, o seu tempo, essa é a segunda moeda de mais alto valor da sua existência. Mas, em primeiro lugar, a moeda de mais alto valor da nossa existência são as nossas escolhas. Porque uma escolha certa, quando você investe o seu tempo, a sua energia na escolha certa, você consegue conquistar os seus objetivos. Você consegue alcançar a sua estabilidade profissional, financeira e o conforto que você merece. E, consequentemente, com a escolha certa, utilizando o seu tempo nos ambientes certos que vão te levar aos seus reais objetivos financeiros e profissionais, você também conquista mais tempo, mais qualidade de vida. Tempo com a sua família, tempo próximo de quem você quer cuidar. Mas experimenta fazer a escolha errada, para você ver o que acontece. Imagina se lá atrás, lá em 1999, quando eu comecei a trabalhar, eu tivesse acreditado nas pessoas que deram risada de mim e que falaram que eu, por ter vindo de família humilde, pobre, por ser muito tímida, eu não seria nunca capaz de trabalhar com licitações. Imagina se eu tivesse dado ouvidos para as vozes na minha cabeça, que logo nas primeiras dificuldades, no primeiro cansaço, gritavam: você não vai conseguir, isso aqui é difícil, você é burra. Esquece isso. Desista. E se lá atrás eu tivesse escolhido seguir essas vozes na minha cabeça? E se hoje eu estou aqui? Se hoje eu conquistei os resultados que eu busquei, foi graças às escolhas que eu fiz e que me permitiram me tornar uma analista master de licitações, que me permitiram replicar esses mesmos resultados nos meus alunos. Pessoas comuns como eu, como você, e que também passaram por esse momento aqui, onde eles fizeram uma escolha.
E agora é a sua vez. Você pode escolher. Você é 100% livre para escolher. Mas você também é 100% responsável pelos resultados que você vai colher a partir da sua escolha hoje. Então veja sobre essa perspectiva. Como você vai usar as moedas mais valiosas que você tem? A sua escolha e o seu tempo. E eu gostaria muito que você pensasse na sua carreira, na sua vida daqui a um ano. Como seria a sua vida daqui a um ano? Diante de 2 cenários. No primeiro cenário, você escolheu agarrar essa nova oportunidade. Você aprendeu a trilhar o seu caminho por uma estrada segura e que permite você se tornar um analista master de licitações de sucesso e conquista a formação em analista master de licitações. Consequentemente, domina o processo da licitação com total segurança, vence estrategicamente as licitações, conquista resultados significativos na sua carreira. E já num segundo cenário totalmente diferente, você simplesmente decide procrastinar. Você não agarra essa oportunidade. Você decide seguir sozinho, tentando muitas vezes aprender por vídeos soltos na internet. E não consegue crescer por falta de conhecimento e por falta de qualificação específica. Ou até segue autônomo, abre uma empresa, segue durante um ano aí participando de licitações, aí do seu jeito, e sem perceber mais, sentindo que tem algo errado no ar. Você percebe que está perdendo dinheiro, que está perdendo muito tempo, preparando proposta, preparando documento, lendo edital e não sendo vencedor dessas licitações. Então, como que seria a sua vida daqui a um ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, se você não fizer nada hoje? Quantas chances e oportunidades que poderiam mudar todo o seu futuro você terá simplesmente deixado de ganhar? Quanto tempo perdido no emprego ruim, se sentindo desvalorizado, se sentindo fracassado? Quanto dinheiro perdido e até mesmo sofrimento para você e para as pessoas que dependem de você? Simplesmente porque você não tomou uma atitude hoje, diante de uma oportunidade que está aqui, bem na sua frente. Você decide se escuta as vozes na sua cabeça dizendo que você não tem tempo, ou seja, que não é a sua prioridade se tornar um analista master de licitações e adia mais uma vez a chance de desbloquear a sua estabilidade financeira. Ou escuta aquela vozinha dentro da sua cabeça falando que você não tem dinheiro, mas investe o seu dinheiro em coisas, em roupas, em acessórios pessoais. Você que sempre dá um jeito de comprar alguma coisa para um parente, para os seus filhos, para os seus pais, para outros parentes. Você que sempre se vira nos 30 para pagar a conta. Muitas vezes, contas de outras pessoas que moram com você ou que pedem a sua ajuda. Mas, quando o assunto é você, você sempre se coloca em último lugar. Então, responde para você mesmo. Por que se colocar abaixo de todas as coisas e de todas as pessoas? Por que se colocar em último lugar? Por que se condenar a uma vida de escassez? Por que você adia mais uma vez a chance de desbloquear sua vida financeira e profissional? E se você decide não se ajudar, eu não posso fazer mais nada por você. Porque você se coloca por último. E quem se coloca por último é porque mudar de vida, sair da escassez, não é para você. Pelo menos não nessa vida. Então, a escolha é sua. Eu posso afirmar que está na sua mão, hoje, decidir qual vai ser a sua realidade futura para os próximos meses, para os próximos anos. Então, a decisão é sua. Posso afirmar, está na sua mão. Você é 100% livre para decidir, mas também é 100% responsável por colher as sementes da sua escolha. E a partir de agora é com você. Eu gosto de falar que você tem 3 opções. Primeira opção, esquece tudo que você viu aqui. Esquece essa semana, esquece a carreira do analista de licitação.
Esquece que você pode ter mais controle sobre a sua vida econômica. Esquece que você pode ter o sucesso que você realmente acredita que você merece. O que quer que seja sucesso, na sua opinião? Esquece que você pode ter o impacto que você almeja para você, para sua família. E esquecer tudo isso é a primeira opção. Já a opção número 2 é você tentar ir sozinho, é você tentar intuir. Tenta intuir, tenta ir com a cara e com a coragem, aplicando conteúdos gratuitos. Só que eu alerto que tem 2 problemas nisso. Primeiro, todo conteúdo gratuito num tema jurídico por vídeos soltos, como eu já disse, sem um passo a passo, você terá chances gigantescas de errar e lidar com isso. Seja queimando seu filme, perdendo anos tentando montar um quebra-cabeça sozinho, perdendo oportunidades e, consequentemente, perdendo tempo e brecando a possível progressão em sua carreira nas licitações. A cada licitação que você não participa, que você perde ou deixa de ganhar, é um passo para trás. É uma oportunidade a menos para você e para sua carreira. E se você tentar intuir sozinho, entrar com a cara e com a coragem, o fato é que você não vai só gastar mais tempo, você também vai gastar mais dinheiro. Porque quando você faz a coisa errada, você também perde tempo e dinheiro. E o segundo problema é que todo o conteúdo gratuito que aplicamos é um pedacinho, uma degustação, porque não tem como te preparar para ser um profissional aqui em uma semana. Eu preciso que você seja submetido a um método dentro de um contexto detalhado, aprofundado passo por passo, etapa por etapa, e de uma forma que você tenha contato comigo e com a minha equipe para auxiliar nas dúvidas que vão surgir durante essa jornada. E não tem como eu fazer isso aqui. Eu preciso estar junto com você, dentro do método, dentro de um programa passo a passo, utilizando mapas mentais, entre outros recursos de aprendizagem, para que a gente te prepare 100% para dominar a função do analista em licitações. E a terceira opção é você entrar para o programa de estudos da formação em analista master de licitações com a certificação oficial desde 1989, já trilhado por mais de 25 mil analistas em licitações. E agora, reconhecida pelo MEC. E ter todo o método passo a passo, estruturado, mastigado na sua mão. A rota traduzida do analista, a rota do comprador, numa linguagem simples, sem juridiquês, num método aplicado e validado, ano após ano, a comunidade para pegar na sua mão, para te auxiliar nas suas dúvidas do dia a dia. Você nunca vai estar sozinho. E tudo isso, não por uma teórica, mas por quem batalhou desde 1999, trabalhando teoria e prática dos 2 lados da mesa. E ter acesso a esse método com a rota estruturada, detalhada, passo a passo, com cada etapa que você tem que fazer e seguir. E nas outras 2 opções anteriores, você não tem nada disso. Então, se você decidir agarrar essa oportunidade, conquistar a sua formação em analista master de licitações pelo método Viana, basta você clicar aqui agora, antes que eu feche. Às 23h59, essa oportunidade vai fechar. Então agora é hora de agir. Entrar agora ou ficar de fora. E eu espero que você faça a escolha certa para você. Você já investiu tanto tempo em projetos que eram para os outros. Mas esse projeto aqui, você sabe que esse projeto é para você. E se você já fez tantas coisas bem feitas para os outros, por que não se dedicar agora para algo que será totalmente seu e da sua família? Pense nisso. Um grande abraço e eu te encontro dentro do curso desde que você entre até as 23h59. Às 23h59, o navio dos tubarões vai partir. Então agora é sua última chance. Clica aqui e eu te vejo
dentro do curso. E para você que ficou até o final, falta aqui a senha do PDF. Então, para você que ficou até o final, a senha do PDF de hoje é última chance. Última chance, tudo em minúsculo, tudo junto. Pode colocar essa senha que vai abrir o seu PDF de hoje. E para você que decidiu se tornar um analista master de licitação, é só clicar aqui. Lembrando que essa é realmente a última chance. As inscrições se encerram hoje às 23h59. Então, clica aqui e eu te vejo dentro do curso para iniciarmos a sua jornada de sucesso. Uma boa noite, um beijo no seu coração.